Fala, piazada! Como é que vocês estão? Bom, o Papo Nômade hoje é com uma CEO, mulher, brasileira, Tainara. Assim, eu não tenho nem, assim, palavras para descrever como vai ser essa conversa, porque a gente já tava conversando antes e aqui, ó, não parava, e dava corda, e dava corda. Imagina o que vai sair nesse podcast. Se apresente, Tainara, me fale um pouco sobre você, me fale um pouco, né, sobre a sua jornada, como você se tornou nômade. E assim, muito obrigado por estar aqui hoje, né, e aceitar esse convite. Fico muito feliz. Oi, gente. Oi, Guto. Obrigada pelo convite. Piazada do Guto, né? Aliás. É, Bom, eu sou a Tainara. Hoje eu sou CEO da Data Guide, que é uma empresa de proteção de dados. Eu trabalho desde a parte regulatória de proteção de dados até com soluções de cibersegurança. E a minha formação, Guto, ela é jurídica. Eu vou falar um pouco sobre isso para explicar como que eu fui parar, primeiro com a empresa, né, a Data Guide, e como que eu fui parar com Nômade hoje, né, que eu tenho sido há 4 anos. Então, vamos lá. Eu vinha de escritório de advocacia, então um mundo bastante formal, né, e tradicional, né, o direito ele tem isso, e jamais tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de viver como nômade. Eu sempre fui bastante ambiciosa, me considero uma pessoa bastante ambiciosa, mas ao mesmo tempo eu sempre amei viajar. Assim, desde a da primeira vez que eu saí do Brasil, eu coloquei na minha cabeça, eu até tinha colocado uma meta simbólica na época, eu quero conhecer 30 países antes dos 30 anos, enfim, justamente para eu estar sempre me colocando em movimento e tá, né, priorizando, né, isso na minha vida também, porque conhecer novas culturas, estar em outros países era importante para mim, tanto quanto as minhas ambições, que eu sempre tive, ambições profissionais, enfim. Então, eu não tinha muito essa referência. Eu coloquei essa meta simbólica, Guto, mas eu não fazia ideia de como que eu ia realizar ela, concretizar ela, se seria com férias, enfim, porque até a nossa pandemia eu não tinha essa referência, essa possibilidade de referência na minha vida. E, bom, né, a pandemia veio aí. Com isso, eu migrei o meu trabalho pro remoto. Na época, não sabia se eu conseguiria fazer isso por muito tempo. Só era, né, a condição dada ao momento para eu conseguir estar trabalhando na pandemia, né? Todo mundo estava nessa mesma situação. Sim. E foi aí né? Gente, é muito doido pensar que isso aconteceu há um pouco mais de 4 anos. Parece que a pandemia foi uma página que, assim, nem existiu, mas existiu. É uma confusão mental, assim. Ah, é muito louco. Mas enfim. Muito, muito. E basicamente naquela época eu já estava numa transição, assim, no antigo escritório que eu trabalhava, indo pro remoto, e eu decidi abrir a minha empresa naquela época também. E eu já tinha colocado na cabeça que ela ia ser remoto, pelo menos no início, porque era a forma, né, que eu achava que fazia mais sentido para o momento. Então, todas as últimas decisões que eu tomei na vida, assim, foram muito baseadas no que eu achava que fazia sentido para aquele momento. Nunca tive também muito receio de, eventualmente, voltar atrás de algumas decisões, sabe, Guto? Então, fazia sentido para o momento, eu resolvi testar. Então, migrei para esse modelo remoto, foi o primeiro passo para dar início ali à minha vida nômade. E eu tinha uma passagem comprada, Guto, para o México antes da pandemia. E eu já vinha também moldando a minha vida para eu ter um pouco mais de flexibilidade. Então, eu já estava pensando em passar um tempo morando fora do Brasil. Era um plano de muito mais médio prazo, né, do que acabou sendo, porque eu não imaginava que eu ia seguir o estilo de vida que eu tenho hoje, que é o que eu amo, né, e que eu quero continuar fazendo. Mas foi assim, muito de circunstâncias, né? Eu fui agarrando uma oportunidade aí, fui viabilizando algo em seguida, e com isso, em 2020, mais ou menos, eu fui para ficar um mês no México, a partir da passagem que eu tinha comprado antes da pandemia, para tirar umas férias, com outra dinâmica, e eu decidi que
Quando eu cheguei no México, eu decidi que eu queria passar mais tempo lá, porque tava muito pior a situação com o Covid no Brasil do que tava no México. Eu tava eu fiquei um tempo em Cozumel e Playa del Carmen, então lá, por ser uma ilha também, eles fechavam muito acesso, assim, se a situação com o Covid piorasse, por exemplo, eles fechavam o acesso e era isso, assim, resolvia rapidamente. Então, tinha muito menos limitação de viver durante o Covid do que estava tendo no Brasil. Eu decidi ficar, né? Então, eu comecei ficando 1 mês e eu decidi estender para 6 meses. E, assim, em resumo, foi assim que eu dei início a essa vida nômade. Enquanto eu estava no México, eu conheci outros nômades também. Então, isso expandiu muito, assim, a referência de que outras pessoas estavam fazendo, podiam fazer isso. Não necessariamente no modelo que eu faço hoje, porque hoje eu tenho uma empresa com 20 pessoas que vende para outras empresas de grande porte, médio porte, enfim. Eu trabalho com uma área que ela é bastante tradicional e ela exige muita confiança, né, dos clientes e tem mesmo que ser exigido, né, porque é um trabalho bastante sensível, né. Mas basicamente eu fui fazendo acontecer, né? E tem dado certo nos últimos 4 anos. Já foram alguns países aí nesses últimos 4 anos. Passei tempo também de volta no Brasil como nômade, morei em 3 cidades diferentes em alguns meses no Brasil. Passei já 1 ano morando fora. Agora estou, por exemplo, numa temporada na Europa de novo com a minha irmã. Então, eu fui fazendo, eu segui, né, esse estilo de vida de viajar e trabalhar nos últimos 4 anos, com experiências e contextos diferentes, mas, no geral, o saldo tem sido bastante positivo, assim, amo e sou muito realizada aí com a filosofia de vida que eu sigo no momento. Então, para fazer um grande resumo aqui, Guto, esse é um pouquinho do meu começo e um pouquinho da minha história aí com o nomadismo. E olha que resumo, hein? Porque, assim, 4 anos. A gente não se cruzou em Floripa por causa de 1 ano, Tainara. Eu cheguei lá em 2020, bem no comecinho de 2021. Mas eu iniciei lá naquela época. Então, nossa, é um portal que se abre, né, Tainara? Então, assim, a gente que vai viajando com mais tempo, vai testando e vai entendendo como, né, diferentes culturas funcionam. Você, necessariamente, começou no internacional, vamos dizer assim. Estava na América Latina, mas já é um salto muito grande, porque são outras culturas, são outras regras, tem imigração, tem a questão de time, que você pode ficar no país, tem vamos dizer assim, não é, a gente tava falando antes, né, piazada, no sentido, tipo assim, não é que nem, eu vou comprar um remédio aqui na farmácia, em 10, 15 minutos resolvo isso. Não, é muito diferente. Se você quiser usar alguma coisa, algum benefício, você não consegue usar porque você está fora do seu país. Então, tem todo um trâmite que cerca a partir desse momento que a gente toma essa decisão. Aí é uma coisa que eu estava até falando com o Brian ontem na gravação, né? Que é um episódio que vai ser lançado também. Que ele trouxe uma visão super legal no sentido, tipo assim, não tem como eu me culpar por aquela situação que está acontecendo. Até porque eu decidi viver aquela situação. A mesma coisa, vamos supor assim, meu Mac deu pau, ele quebrou. Mas aí ele quebrou porque você tem um Mac, tá ligado? Ou quem não tem um Mac não vai passar por esse tipo de situação, entendeu? Ou vai quebrar o computador, mas talvez uma peça que falte ou alguma manutenção técnica que seja, tem que ser da Apple, mas enfim. É um pouco desse cenário. Então, quando que a gente decide, né, ser nômade, a gente decide sair fora do país, a gente decide uma série de coisas, a gente, sozinho, tem que arcar com tudo. Mas, assim, eu acho uma coisa super legal também sobre a sua experiência, que você começou nômade já, porque, né, você estava noivada, né, vamos dizer assim. E aí isso também facilitou você sendo mulher. Porque nesse cenário, né, vamos supor assim, de viajar internacionalmente, eu conheci também muitas mulheres que estão viajando solo também. Mas elas começaram de outra forma. Você já começou sendo nômade mulher. Então, essa experiência também eu acho que vai somar muito para muitas ouvintes, né? Muitas mulheres que estão ouvindo aqui o Papo Nômade e inspirar elas também nesse sentido. Não só, né, na questão de você, eu preciso de alguém para viajar, não necessariamente, mas para elas terem uma referência, no sentido de, tipo assim, hoje você está viajando sozinha com a sua, não sozinha, mas está com a sua irmã. Porém, você já viajou sozinha também, entendeu? Então, isso é possível.
Então, assim, trazer um pouco dessas experiências também, eu acho que é super válido. Assim, faz sentido? Tem. Faz sentido. Eu já testei diferentes formatos. Então, eu já viajei sozinha. Quando eu tinha 19 anos, a minha primeira viagem internacional foi completamente sozinha. Eu fui pro Chile, né? Então, em termos culturais, é um pouquinho menos desafiador. Mas eu não falava espanhol na época, o inglês era muito limitado. Então, me joguei nessa experiência e foi ótimo. Adorei a experiência de viajar sozinha também. No fim, passei pouquíssimo tempo sozinha, porque conheci várias pessoas, já engataram junto comigo na viagem. Então, foi uma experiência que eu tenho boas memórias até hoje. Eu, por outro lado, comecei a minha vida nômade com hoje, né, ex-noivo, que, enfim, foi uma experiência muito legal também, foi uma experiência muito boa. Claro, né, vai do casal, vai da dinâmica do casal, vai das pessoas que estão envolvidas, né, porque a vida a dois tem seus desafios e 24 horas por dia, com estresse, né, já da rotina, que tende a ser comum, mas, né, o estresse que muitas vezes está atrelado também à vida nômade, tem aí, né, seu acréscimo de desafio. Mas foi uma experiência que foi muito boa para mim também, e até acabou viabilizando mais rápido, eu diria, esse sonho que eu tinha de me colocar, né, numa situação de estar viajando, de ter mais experiências com outras culturas. Eu tomei coragem de ir para determinados países, por exemplo, que eu tinha um super preconceito, até vinculado ao medo, né, de tudo que as pessoas falarem pra mim, olha, lá é inseguro e tal. Por exemplo, eu morei um mês e meio no Marrocos, já. Morei no Egito também, morei na Turquia, até o próprio México, né, que falavam que tinha alguns receios para as mulheres, Colômbia, enfim, alguns países que tem assim como o Brasil, né, também que tem esse estereótipo, assim, vinculado à segurança ou não para mulheres. Eu fui com um pouco mais de tranquilidade, porque eu não estava sozinha. Então, eu tive esse lado muito positivo, assim, das minhas experiências. E lá também eu percebi que, olha, muitas das coisas, tudo bem, entendo que pode fazer sentido, outras eu entendi que eram puramente vinculadas a um preconceito mesmo, que, por exemplo, no Marrocos eu me sentia muito mais segura do que andando, por exemplo, em São Paulo, sozinha, por exemplo, né? Então, então, claro que é diferente, porque em São Paulo eu sei onde ir, né, onde não ir, enquanto no Marrocos eu não falo a língua, então tem um pouco mais da insegurança pelo desconhecido. Mas uma vez que eu fui conversando com locais, entendendo a dinâmica, os riscos, de fato, naquele país, eu passei a me sentir muito mais segura do que andando à noite em determinados lugares de São Paulo. Então, isso foi muito legal de ter feito com outra pessoa. Até a gente estava comentando, né? Tem um plus aí também dos custos, porque você viajar em casal é muito mais barato. Tanto por dividir Airbnb, deslocamento, né? Mas são experiências diferentes. Hoje eu tenho 5 meses que eu tô como nômade sozinha. Nos últimos 2 meses eu tô fazendo uma nova temporada aqui na Europa com a minha irmã. Então, eu acho isso muito especial, que eu tô tendo o privilégio de fazer, que é basicamente a minha irmã começou há um ano como nômade também. E ela foi sozinha, ela começou sozinha essa jornada, viajando 100% sozinha. Tem dado super certo. E nos últimos 2 meses a gente decidiu viajar juntas. Tá sendo muito legal também, porque depois que a gente, né, chega na vida adulta, tende a diminuir muito, né, no geral, o contato, né, a profundidade da tua relação com a tua família. Então, claro que isso depende muito, mas é comum que isso aconteça. E eu morava já longe da minha família, sempre estive viajando, então ter o privilégio de estar me aprofundando aqui, né, a relação, a conexão com a minha irmã, enquanto a gente está viajando, criando várias memórias super legais juntas, tá sendo demais, assim. E, mais uma vez, só tá sendo possível por conta das escolhas que eu fiz de sustentar, né, o meu modelo remoto, para poder ter essa flexibilidade, essa liberdade geográfica, passar pelos desafios que vem disso também com a empresa. Não são poucos, que são muitos. A gente sabe. Eu tenho alguns pontos que talvez até dificultam
mais, né, porque assim, a decisão de empreender por si só, ela já é difícil, ela já é desafiadora. Eu fiz isso muito nova, então eu abri a minha empresa nessa área mais tradicional com 23 anos. E logo em seguida eu decidi virar nômade, que eu não tinha referência nenhuma de outras pessoas fazendo a mesma coisa. Eu já tinha poucas referências de mulheres que decidiram empreender jovem em áreas mais tradicionais, e eu decidi juntar essa parte do desafio com o meu sonho desde sempre, de fazer Galera, essa daí, sabe, corajosa. Uma coisa muito comum entre os nômades, tá, Tainara? Coragem é uma palavra, assim, é na testa, assim, ó. Coragem. Não tem como não ter coragem sendo nômade. Você tem, você não nasce com isso. Total. Total. Continua. E assim, né, Guto, não vamos romantizar. Realmente tem dias que são muito desafiadores, são muito difíceis. Eu não me arrependo em nenhum momento dessa decisão, pelo contrário, eu continuo, né, tomando decisões que continuem me possibilitando fazer isso. Então, isso é uma prioridade na minha vida. Eu me sinto muito realizada. Eu tenho a minha ambição profissional, então eu busco isso. Eu tenho grandes ambições, assim, com relação à minha empresa, os projetos empresariais que eu tô inserida. Hoje eu tenho mais de 100 empresas que trabalham comigo, então eu entendo o peso dessa responsabilidade e eu valorizo a confiança que essas empresas depositam no meu trabalho, né, no trabalho da minha equipe também. Hoje são um pouco mais de 20 pessoas na empresa. Então eu valorizo isso e eu quero continuar crescendo e enfim, me desenvolvendo como gestora, como empresária. Mas eu tenho na minha vida, eu tive, né, na minha vida, várias experiências pessoais de perdas muito precoce, de pessoas que faleceram muito jovem e que não conseguiram realizar os seus sonhos porque estavam adiando e deixando para o projeto de aposentadoria. Então, meu pai faleceu muito cedo de câncer. Recentemente, eu tive uma amiga com a minha idade, mais ou menos, que faleceu também, cheia de sonhos. Então, um lado de mim sempre acreditou que é realmente importante, né, que tu se sinta realizada profissionalmente, e eu acredito também no trabalho, assim, na potência que isso traz para a vida, no senso de realização. Mas, por outro lado, eu não queria viver só como meu único propósito fosse, de fato, né, só construir uma empresa, e deixando o meu projeto de viajar, os meus sonhos vinculados a isso. Eu sempre gostei de conhecer outras culturas, isso tem também um benefício que eu já posso falar em seguida para a empresa. Eu não queria deixar ficar adiando isso ou fazer ou simplesmente viver como turista, né? O cara que tira férias 7 dias por ano e, enfim, é uma experiência completamente diferente. Eu ser nômade, viver como local e ser o turista, né? A gente até estava falando sobre isso antes também. A tua visão é muito boa sobre isso, Guto. E então eu tomei essa decisão, né, no mesmo momento. Inclusive, poderia ter dado errado, ainda pode ter dado errado, mas eu não tenho receio de simplesmente, olha, por enquanto tá fazendo sentido, eu tô executando isso. Se em algum momento eu precisar priorizar mais um lado do que o outro e passar um tempo no Brasil para me dedicar à empresa, tudo bem, sabe? Enquanto eu conseguir viabilizar os meus projetos internacionais, que é uma prioridade também, eu vou estar fazendo isso. E é muito legal, sabe, Guto? Porque a vida nômade, com certeza, ela me fez uma gestora melhor hoje, uma profissional melhor. Um dos pontos que eu mais, assim, vejo de positivo nisso é a minha capacidade de dar meus pulos, vamos assim dizer. Sim, Então, ser flexível é uma coisa que a gente ser já é, flexível. ser brasileiro brasileiro já tem muito esse aspecto, né, Tainara? No sentido de, tipo assim, eu vou dar um jeito em alguma situação que está acontecendo. Quando você vira nômade, é tipo um upgrade de 15, 20% a mais, entendeu? Porque você tem que resolver muito mais coisas. E aí você se reinventa o tempo inteiro. Você usa as suas habilidades que você reconhece com muito mais facilidade, porque, né, a engrenagem, ela gira muito mais rápido. E aí você consegue identificar isso com mais clareza. Se você não identifica, a porta bate, né, a campainha toca com mais força, entendeu? Porque é um chamado, dá a sensação que é um chamado para você prestar atenção naquilo. Pô, olha isso, ó, tá acontecendo de novo, resolve, senão o elástico vai puxar mais e vai doer na hora que ele estourar, entendeu? Ele chegar no limite. Eu acho muito legal essa questão de flexibilidade,
esse lance de você poder necessariamente conseguir remanejar a sua vida. E claro, levar isso para os negócios, por que não, né? É possível, tudo é aprendizado, Porque é gestão. é total, Guto, total, porque tem muita todo mundo fala, né, dessa questão de, olha, quando você tem uma empresa, você não pode ser super apegado à sua ideia inicial, porque o mercado ele tá em constante movimento, então, essa capacidade de se adaptar, né, o que o mercado quer e ser rápido com relação a isso, é algo muito valorizado no meio empresarial. E muitas pessoas, né, que vivem lá a sua rotina, enfim, empreender já te tira da zona de conforto, mas eu percebo que hoje eu sou muito mais tranquila em relação a estar no meio do caos, né, que muitas vezes o empreendedorismo ele te coloca nisso, faz parte, né, de saber que eu vou dar um jeito em qualquer situação. Eu já precisei, assim, eu já fui para países que eu não falava a língua, e que eu fiquei sem internet, e eu dei um jeito, sabe, e várias outras situações que eu me coloquei por conta do nomadismo, que me trouxeram uma segurança interna de que tudo bem, né? Então, pode até hoje tu postou um negócio muito legal sobre o caos, que me lembrou disso, que foi o caos, ele não é um poço, né? Ele é uma escada. Exato. Eu achei isso muito, muito legal, e eu acredito muito nisso também, que o nomadismo, claro, tem outras situações de vida que te colocam, né, nessa necessidade de estar se adaptando, de ter flexibilidade, enfim, mas juntar esses dois, né, projetos que eu tenho, que são as minhas prioridades de vida hoje, contribuíram muito para a minha sensação de, não, tudo bem, os piores cenários podem vir, espero que não, né? Vamos trabalhar para que não, mas se acontecer, tudo bem. Eu tenho um pouco mais dessa segurança hoje que me ajuda a tomar decisões mais arriscadas até pro negócio, que faz parte, é importante também. E, assim, tem feito eu conseguir viabilizar sonhos e ir para lugares que eu sempre sonhei na minha vida nômade, sabe? Então, eu acho que, muito embora não são projetos, assim, que não tem uma correlação tão direta, né? Porque hoje eu empreendo com uma área que não está vinculada ao meu lado nômade, né? Eu faço isso mais em âmbito pessoal, desenvolvimento pessoal, interesse pessoal do que profissional. Ainda que eu acabe... já tive a oportunidade de conhecer pessoas que agregaram para o meu negócio, já fui para países que eu sempre fico prestando atenção em modelos de negócio, e isso pode refletir no meu modelo de gestão, mas eles não têm uma correlação tão direta. Só que, ainda assim, eu sinto que eu tenho me desenvolvido no meu projeto profissional pela escolha nômade. Então, é muito legal conseguir viabilizar, né, esses dois interesses, mesmo sem muitas referências, e tá executando de uma maneira que tá fazendo sentido pra mim, sabe, Guto? E é aquela coisa, você se reinventa. É aquela coisa também muito legal que acontece. Por exemplo, a gente é do meio de negócios. Então, assim, a nossa cabeça, ela funciona, ela tem uma chavinha ali a mais, vamos dizer assim. Até porque, por exemplo, o que eu posso modelar algo dessa cultura que funciona dessa forma que eu posso internalizar ou, né, modular para essa sociedade. Minha cabeça funciona muito assim nesse sentido. Adoro ver comportamento, eu adoro conversar com pessoas, perguntar os porquês. Eu sou aquela pessoa que fica o Zequinha, sabe? Por quê? Por quê? Mas como funciona isso? Eu quero entender, entendeu? Isso ajuda a gente a refletir um pouco nisso de um problema, porque empresários, né, empreendedores, enfim, eles têm essa mania de querer resolver problema. É tipo, sabe, é uma pulguinha ali, ó, que fica coçando, você fala assim, ai, o que é isso? Ah, interessante, gostei. E isso tem muito a ver com se eu posso me reinventar, se meu negócio, necessariamente, ele não dá certo aqui, ó, isso aqui, ó, eu tive uma ideia de um projeto aqui, vamos executar, então vamos ver como que vai funcionar. E ganhar em outras moedas, por que não? Então, assim, eu cheguei aqui, eu ganhava em uma moeda, que eu prestava serviço para uma empresa de Los Angeles, e agora eu tenho mais 3, e aí tem mais 4, agora que entrou. Então, tipo assim, eu me reinventei, tem projeto rodando no Brasil. E assim, cada vez que vai crescendo, eu fico pensando comigo mesmo, cara, eu dou conta? O que tá acontecendo? Eu não achei que não ia dar conta, mas, tipo, tudo tá falando ao contrário. E é aquela questão, é mais você de ter flexibilidade. Essa palavra eu acho que faz muito sentido. E outra coisa também, Tainara, que você falou em relação com família. Tipo, você se reinventou nesse sentido porque você também viu a vida
de uma forma mais carinhosa do que cruel. Porque a vida gosta de quem gosta dela. Então, por exemplo, assim, na vida nômade a gente tem muito mais experiências e a gente entende também, assim, pessoas que têm um traço muito forte nesse sentido, aquela coisa, nossa, eu vou ter que esperar tudo isso para viver essa experiência que eu tanto quero. Por exemplo, imagine você ter que esperar uma vez por ano você viajar para você ficar 15 dias e quando você, né, é dono de empresa, esse tempo né, é elástico, né? O funcionário tem uma viagem por ano. Se você é dono de um negócio, talvez demore 3, 4, até 5 anos para você ter a sua viagem, porque são muitas outras demandas, outras responsabilidades. Então, tem esse porém. E família também é uma coisa que eu acho que, assim, é muito sério. Eu falo com minha família toda semana, por exemplo, no WhatsApp, assim. Então, a gente sempre tá trocando figurinha, eu mando foto onde eu tô, eu faço ligação, falo com a minha irmã, falo com a minha mãe, falo com meu pai. Então, assim, eu sinto muito falta deles. Só que foi uma coisa engraçada que aconteceu comigo nesse sentido, porque é conscientização, sabe? Quando você tem muita clareza que você quer, fica muito mais fácil de você entregar essa resposta para as pessoas que você ama. Então, eu venho treinando meus pais, assim, em relação ao nomadismo, desde quando eu conheci o nomadismo. Eu olhei para ele e eu falei assim, eu quero ter esse modelo de vida. Eu quero saber se isso vai funcionar na minha vida. E se funcionar, eu não vou ter medo de deixar algo para trás, porque eu não estou olhando para trás, eu estou olhando para frente. E isso impacta, né, a nossa vida. Então, eu lembro que eu treinava meus pais, porque meus pais, eles são bem, vamos dizer assim, caipiras. Assim, eles fizeram até a terceira série do ensino fundamental, e eles não entendem muito das coisas. E aí, nesse meio do caminho, ensinava eles, falava assim, olha, eu gosto de viajar, eu gosto de estar aqui, eu vou ser um pouco mais ausente, enfim, coisas assim nesse sentido. E aí eles foram pegando um pouco, mas eu sempre me aproximando por conta do digital, porque o digital ele tem essa aproximação, ele não é igual o olho no olho, claro, não tem como separar isso, mas ele dá um pouco de gás para as pessoas ainda conseguirem, né, se comunicar. E aí foi um pouco nisso. E quando que eu virei nômade, foi uma coisa que foi natural para eles. Eles já entendiam um pouco desse ritmo que eu estava falando. Aí quando que virou a chavinha, aí eles ficaram, era isso que ele estava falando. Porque é muito difícil você projetar algo que você vê na sua mente e você está projetando para o outro. Então, imagina para eles, entende do digital, não entende desse lance de viajar e trabalhar, e não entende, né, qual que são os seus sonhos dos seus filhos. Até porque, né, filho, né, fica assim, é uma coisa muito maluca, deve ser ter um filho, ter uma família. E aí é aquele processo de educar, porque a maioria, né, pensa naquele modelo, no sentido de faculdade, trabalhar em empresa e aposentar, né? Ter a sua casa, seu carro, sua moto, whatever que seja, e fazer aquele processo de manutenção. E aí, quando você vê no meio do caminho, você não segue esse processo. E aí, quando você não segue esse processo, você, né, você se reinventa. E aí, nesse sentido, foi muito legal também. Aí, no começo, eles não entenderam nada. Tainara não entenderam nada, porque eu tava em Floripa, eu tinha acabado de sair de um burnout. E aí, eu falei assim, não quero isso pra mim. Se eu for pegar esse vírus aí, eu pelo menos vou estar fazendo o que eu quero. Aí eu olhei meu guarda-roupa, comecei a fazer enjoei dele, comecei, né, a entregar as coisas. Meus pais acharam que eu tinha surtado, né? Assim, você tá indo pra Floripa fazer o quê em Floripa? Ela tá na pandemia, todo mundo surtado. São Paulo tava um caos, né? Como todo mundo já sabe, né? A galera tava sistemático. O meu lazer era pegar a bike do Itaú e dar 2 voltas no Parque Vila Lobos. Então, tipo, isso não é vida. E aí foi um pouco disso. Aí fui pra Floripa. Aí comecei a ser nômade de Floripa. E foi uma experimentação muito, muito boa. Porque foi o que abriu a cabeça no sentido, tipo assim, realmente faz sentido. E aí aquela coisa do teste AB, né? Mas tudo isso tem a ver com flexibilidade. A partir do momento que você joga um caos, porque a sua vida não vai estar perfeita para você dar o seu primeiro passo. Ela vai estar um caos. E nesse caos que as coisas acontecem. Por isso que o caos, ele é uma escada, entendeu? Ele é a forma de você conseguir se reinventar ali. Eu vejo, assim, muito o caos nesse sentido. Porque quando é ordem, ó, eu tô no Japão. Aqui, Tainara, quando você vier pra cá, né, iremos te encontrar aqui, ó.
Porque o que acontece? Quero muito. Tóquio virou minha quinta base aqui. Já tenho 5 bases na Ásia. E aí, Tóquio, assim, tem muito essa pegada de metrópole. Mas, assim, Japão é um lugar que eu não moraria mais de 6 meses, por exemplo. Eu ficaria 3 meses, 4 meses estourando. Por quê? Porque é muita ordem, é muita coisa, é muito processo, é muito, tipo, nada sai da linha. Se sai da linha, tudo fica bugado. Então, assim, já passei por muitas situações, assim, em relação à cultura japonesa. Me reinventei no meio do caminho, eles não gostam de tatuagem, entendeu? Tipo assim, já tive algumas discussões, algumas falas, nada agressivo, nem nada do tipo. Mas aquela coisa, porque eles têm uma mente muito programada, que eu me sinto na Matrix. Aqui é tipo, você se sente um ET, se você for uma pessoa assim, mais, vamos dizer assim, mais fora da caixinha, vamos imaginar assim. E aqui são muitas regras sociais, sabe? Aí, na segunda semana eu fui conhecendo os japoneses, a cultura, os amigos, mais gente, e aí eles foram me explicando, porque eu tô estudando japonês também. Eles foram me explicando que, Guto, relaxa, você é gringo, você é estrangeiro, eles não olham com você com o mesmo olhar, com a mesma gilete, vamos colocar assim, que eles têm entre eles, porque é uma competição muito grande, é uma fiscalização entre eles, dentro, né, da bolha japonesa. Então, eles se regram mais. Então, é todo mundo na linha, novamente. Aqui, por exemplo, o Sudeste Asiático, até a América Latina, tá? É o suco do caos. Tudo é permitido, entendeu? Lógico, matar não é permitido, mano. Coisas ao extremas, né? Não é permitido, como em qualquer outro lugar. Mas é o suco do caos, entendeu? Agora, quando você vai para outros países, Japão específico, é o suco da ordem. Então, é uma, assim, é uma diferença muito grande. E aí, nesse meio do caminho, eu me descobri no sentido, tipo assim, cara, eu tenho muito mais o suco do caos do que o suco da ordem, entendeu? Eu me identifico, mas... Lógico, a ordem me traz muito mais clareza nos pensamentos, direcionamento, etc e tal. Eu entendo isso, por isso que virou uma base minha aqui no Japão. E para mim, quando eu precisar disso, eu sei para onde ser meio que o portal, o refúgio. E aí eu consigo trazer isso à tona para ativar, né, na minha frequência. E aí é um pouco disso, e faz muito sentido nisso que você está falando, porque é uma reinvenção da sua flexibilidade, seja em família, seja em país, seja em negócios, seja em tudo. Porque você é autossuficiente para se remodelar com as coisas que vão acontecendo. E aí você vai criando novos mapas, né? Novos horizontes, novos direcionamentos. Guto, tu tocou em muitos pontos que são muito contraintuitivos, eu diria, para as pessoas que não entendem, né, o estilo de vida nômade. Então, primeiro, né, não tem nada de errado também quem não quer viver isso. Felizmente, a gente está num modelo de sociedade que tem espaço, né, para diferentes filosofias de vida, estilos de vida. A personalidade da pessoa, né, diz muito se ela seria feliz vivendo no contexto que a gente está, por exemplo, né, ou não. Então, eu sou feliz assim. Isso já é algo que eu descobri que nos últimos anos aí vem constantemente comprovando isso para mim. E tu tocou em dois pontos que me chamam muita atenção, que o primeiro foi sobre férias, né? Então, que eu acho que é contraintuitivo, porque para mim, por exemplo, como empresária, seria muito mais complexo de conseguir viabilizar, tirar 7 dias, 30 dias de férias por ano. Seria totalmente impensável, porque tem decisões do meu negócio hoje, enfim, em relação para os meus clientes, que precisam de mim diariamente. Então, é contraintuitivo pensar que é muito mais fácil para mim viabilizar a viajar e trabalhar ao mesmo tempo do que me tirar tantos dias de férias por ano. Hoje eu não sinto a necessidade de tirar umas férias, porque eu consigo. Claro que a palavra equilíbrio, às vezes, eu equilibro às vezes estando mais focada, às vezes trabalhando 12 horas por dia e às vezes, né, estando passando temporadas fora do Brasil, enfim, isso é como eu faço equilíbrio, não necessariamente uma constante, né, de trabalho e vida social. E prioridades, né, mais de cunho social. Mas isso é um ponto que eu
eu coloquei na minha vida nos últimos anos e eu entendi que seria mais fácil eu fazer o que eu tô fazendo do que como gestora, como empresária, tá tirando férias. E hoje eu não sinto muito essa necessidade, porque eu sinto que eu consigo, eu, eu não sinto, se eu me sinto sobrecarregada, eu consigo compensar em outras questões. Então, eu tenho uma fluidez, assim, no geral, frontal com o estilo de vida que eu construí, que demanda um pouco essa necessidade, não, agora eu preciso parar 30 dias, sabe? Então, é muito legal e, mais uma vez, né, como eu falei, contra-intuitivo de se pensar. E o outro ponto que você falou foi das conexões, né, da sua relação com família. E a minha mãe também, a minha mãe e meus irmãos são a minha família mais próxima hoje. E a minha mãe não entende até hoje o que eu faço, por que que eu faço o que eu faço, ela não respeita. É foda, é foda. Ela também é uma pessoa mais simples, que não tinha, né, essa referência, nunca saiu do Brasil, por exemplo. Então, é muito difícil para ela entender, né, as minhas decisões. Mas hoje eu sinto que eu tenho uma conexão e uma relação melhor com a minha família do que eu tinha antes do nomadismo. Muito embora eu veja minha família menos. Mas porque passar tempo fora, passar um tempo longe, né, faz com que tu valorize mais as pessoas que importam, os momentos que importam. Hoje eu vejo o presente e valorizo, né, a conexão com as pessoas no presente de uma maneira completamente diferente, porque eu sei que pode ser que daqui a 2 meses eu não vou ter mais aquela oportunidade. Então, quando eu tô com uma pessoa, no geral, eu tendo a valorizar estar com aquela pessoa e aquele momento, sabe? Com Porque eu sei certeza. que eu não vou estar naquela mesma cidade, pode ser que às vezes eu até nunca mais veja aquela pessoa, né? Então eu tenho essa ciência, isso mudou muito a forma como eu me conecto com amizades, com família no geral, e que eu sou grata também pelo nomadismo. Então foi outro ponto, assim, de desenvolvimento e evolução que foi essa experiência, sabendo que, olha, minha vida é cíclica, eu tenho temporadas, né, que eu costumo dizer, de vivendo de determinadas maneiras, e isso faz com que eu valorize muito mais aquele momento, aquela pessoa que eu tô conhecendo naquele momento, mesmo sabendo que, olha, por vezes eu não vou mais ver aquela pessoa e acontece, né? Muito. E também me faz ter um carinho mais especial ainda as pessoas, por exemplo, que eu conheci na época da faculdade, sabe? Que às vezes até com o passar do tempo a gente tem dinâmicas de vida que faz com que a gente tenha menos coisas em comum, mas eu tenho aquele senso assim de, olha quantas memórias, quantas lembranças boas a gente tem de um contexto muito específico da minha vida que essa pessoa faz parte. Então, eu vou acumulando uma gratidão, vamos assim dizer, pelas pessoas também, que hoje ela é muito melhor do que eu já tive quando eu tinha a mesma dinâmica, né? De morar na mesma cidade, ter a oportunidade de ver as mesmas pessoas no final de semana. Então, isso é outra coisa que eu não imaginei que ia se refletir tanto na minha vida e foi consequência do estilo de vida hoje também. Meu, você trouxe um ponto muito legal. Acho que assim, são dinâmicas, né, em relação a situações. Eu também me identifico muito nessa questão, tipo, você não precisa tirar férias hoje. Eu sei conciliar. As férias, eu acho que assim, ficou algo muito pra lá, né? Tipo, no sentido, tipo assim, porque férias, a sensação que eu tenho é que, tipo assim, quando que a gente precisa de tempo para algo, é como se a gente terceirizasse alguém pra tomar gestão do nosso tempo que a gente não toma direito. Então, eu entro um pouco nessas pilhas, assim, no sentido, tipo assim, como o ecossistema meio que funciona. Mas em relação ao que você trouxe nessa questão de como, né, alinhar melhor isso, falando não em família, né, que é um cenário um pouco complexo, né, tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender, e também tem aquela coisa do presente. Eu acho que o estar presente, o be here now, né, basicamente, é algo muito importante, e isso na vida nômade acaba sendo um cronômetro. Eu acho que assim, pra gente fica muito mais fácil lidar com isso, sabe, Tainara? A gente entende isso muito mais facilmente. Mas os terceiros, eu acho que aí que tá um pouco o perrengue e o desafio, porque as pessoas, elas projetam muito as coisas na gente, no sentido, tipo assim, ela vai estar aqui, mas não vai estar mais. E as pessoas, elas não foram, vamos supor assim, ensinadas, adestradas, ou, enfim, a qual palavra utilizar, no sentido, tipo assim,
aproveitar o aqui e o agora, estar presente no momento. Não importa se eu vou ficar aqui 15, 5, 10 dias. Eu vou estar aqui com você, eu quero criar uma história aqui com você, assim como você disse em relação, né, aos seus amigos da universidade. E é um momento que vocês passaram junto e você se lembra, isso não deixa de ser um momento. É que as pessoas, elas sempre projetam muito o futuro. Parece que tem que ter um futuro para existir o presente. E não necessariamente precisa existir isso. Na verdade, precisa existir o presente para existir o futuro. Porque se a gente não estivesse se conectando agora, por exemplo, e tá, né, gravando um podcast, a gente não teria um futuro no sentido da gente se encontrar em um país, por exemplo. É uma forma da gente estar se conhecendo um pouco mais e vendo o que pensa, o que fala, o que lê, o que interage, quais desejos tem, frustrações que passa, enfim, é um pouco de tudo. E isso é estar no presente. E o presente, ele vai garantir o futuro. Então, esse é um pouco da chavinha, assim, que vira na nossa cabeça em situações que a gente acaba passando. E aí as pessoas, assim, que estão, né, num outro contexto, não entendem ainda a vida nômade, aí trazendo o pessoal mais para o begins, né, a parte ali onde tudo começa, não conseguem entender essa questão de ficar sempre se preocupadas com o futuro. Porque o futuro, ele é muito incerto nesse sentido. Por isso que o agora é tão, assim, importante. Sim, sim. Muitos pontos aqui hoje, né, Guto? São aqui a filosofia. Profundo. A A gente não consegue ter conversas que não acabam caindo nisso, né? É porque, assim, filosofia é uma coisa que tá na minha vida desde 2015, que eu comecei a universidade lá em Maringá. Eu tive filosofia, antropologia, psicologia do consumo no primeiro semestre. E, assim, foi algo que me fez refletir muito cedo em relação a aspectos, né? Eu sempre gostei de filosofia, Aristóteles, Sócrates, Platão, enfim, todos esses tradicionais. Mas quando eu caí pro oriental também, cara, aí derreteu minha cabeça. Aí eu caí pro campo de budismo. Mas assim, quando que a gente consegue entender esse potencial, a gente não volta mais, é elástico, a mente é elástica, a partir do momento que ela se expande, ela não volta para o formato ideal. Então, não necessariamente, né, o pessoal que está ouvindo vai achar que é uma puta viagem, mas quem está no meio do caminho vai entender. Outros nômades, por exemplo, que é um pouco desse público que a gente, né, ouvinte, enfim, pessoas ali que estão ouvindo a gente. E é reflexão, né, porque a vida não deixa de ser isso. Sim, concordo muito, concordo muito. E me fala você, CEO, como foi sendo, né, esses últimos tempos, você trabalhando, sendo mulher e tendo que, né, trabalhar com essas empresas grandes, né, no caso que você tem esses clientes, e como que é isso para eles? Deve ser uma novidade muito diferente, né, nesse sentido. Por exemplo, onde você está? Eles perguntam, você fala, como que é essa abertura? Conta aí para nós. Tá. E algumas pessoas sabem do meu meio que o meu serviço ele é recorrente, né? Então, é muito raro a dinâmica de projetos pontuais que eu tenho na empresa. Então, no geral, eu acabo construindo uma relação de bastante longo prazo com as empresas que nos contratam. Então, os nossos contratos, eles são de pelo menos 12 meses. Então, no meio do caminho, eu acabo, né, me gerando mais conexão, tendo um aprofundamento um pouco maior com alguns clientes. Eu sei que alguns me seguem no Instagram, né, veem o que eu posto. Então, tem cliente que sabe e que tem curiosidade, interesse, acaba tendo um pouco mais dessa intersecção com a minha vida pessoal. E tem cliente que não sabe e também não faz diferença para a vida deles. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito, sabe, Guto? Olha, de hoje eu ainda faço, né, o horário comercial do Brasil para isso não ter um impacto muito grande pros meus clientes. Então eu tento fazer com que não faça diferença, né, na vida deles. Mas no geral eu já ouvi de maneira muito pontual pessoas que tiveram um certo preconceito com relação a isso.
Eu acho que isso está vinculado ao fato de eu ser uma empreendedora jovem também. Então, daí já associa, né? Ah, jovem, que vive viajando o mundo. Então, sabe, tem alguns estereótipos ali que eles acabam unindo de maneira negativa. Mas, para isso, resultados eu acho que estão aí para fazer com que isso seja menos preponderante, sabe? Então, e no geral eu acabo atraindo perfis de empresas que não estão muito aí com a tua vida pessoal, sabe? Desde que você entregue um trabalho e, cara, gere valor de alguma maneira para eles. Então, assim, no geral, eu já soube de algumas situações de pessoas que tiveram algum preconceito, mas os cases e daí, na medida que vai conseguindo ter sucesso em alguns projetos, isso vai se tornando relevante. E faz parte, às vezes, perder algum contrato por essa percepção. Talvez até seja um perfil de cliente que eu nem queria ter na minha base, sabe? Que talvez você não for me julgar por isso, vai me julgar por alguma outra coisa. Então, eu acho que hoje, em termos de preconceito, eu sofro mais pela questão de ser mulher e jovem do que por ser nômade, porque esse fator nem todo mundo sabe, né? Não é algo que eu esconda, pelo contrário, faz parte assim, de quem eu sou também. Sim. E do que me faz única. Mas hoje eu sinto mais o preconceito por ser jovem e mulher num setor tradicional, Guto. Então, no geral, eu não tenho nenhum problema com relação a isso com os meus clientes, mas na minha área, por exemplo, na parte de cibersegurança, eu já tive algumas situações mais desagradáveis, eu diria, com relação a isso. E até recentemente, faz umas 2 semanas que uma pessoa eu entrei num grupo do WhatsApp lá, que era de outros CISOs, né? São pessoas que trabalham com cibersegurança, tem um chefe de cibersegurança em empresas grandes. Eu estava fazendo parte desse grupo, e uma das pessoas desse grupo veio falar comigo no WhatsApp, querendo entender um pouquinho mais do meu trabalho, enfim. E ele perguntou, tá, e qual que é a sua função? E eu falei, bom, eu sou a CEO da empresa. E a pessoa, tá, e quem são os donos dessa empresa? Bom, eu sou a CEO e a fundadora. E a pessoa não acreditou, mas como assim? Você é dona no capital social? Você tá no capital social da empresa? Você realmente é dona? Sim. Né? Então, o que é a sua empresa? Sim, isso por escrito, a pessoa mandou por escrito. Nossa. Sim, a pessoa, eu tinha me apresentado como CEO e fundadora da empresa. E daí a segunda pergunta da pessoa foi, mas quem são os donos? Realmente os donos? Bom, sou eu sou a fundadora, eu trouxe outros sócios depois, né? Hoje eu tenho mais 3 sócios aqui na empresa também, mas eu falei a empresa sozinha, enfim. E a pessoa não acreditou, se custou a acreditar. E depois, enfim, fez outras perguntas, assim. Eu entendi que não foi uma má fé, assim, mas foi realmente, assim, a pessoa mostrando uma super surpresa por conta da minha função, né, na empresa hoje. Então, esse preconceito existe no mercado, mas se eu fosse nômade ou não fosse também, eu imagino que outras mulheres que teriam esse mesmo desafio, sabe, Guto? Mas são pontuais e isso não me afeta mais. No começo da empresa me afetava um pouco mais, então eu me esforçava muito, assim, para parecer mais velha, né? Porque vocês não vão estar me vendo aqui, mas dizem que eu pareço ser mais nova do que eu realmente sou. Então, no começo da empresa eu me esforçava muito para parecer mais velha, para tentar passar mais credibilidade. E hoje eu topo mais em, olha, fazer um bom trabalho e deixar com que os meus clientes me indiquem. E isso é um dos meus principais canais hoje, a aquisição de cliente, é a indicação. Então, eu prefiro focar nisso do que estar forjando uma credibilidade por meio só das roupas que eu uso e fazendo e passando uma imagem de ser uma pessoa mais tradicional, sabe? Mais dentro de uma caixinha que eu vou ser mais aceita. Eu assim, fui mudando isso aos poucos. Hoje eu me preocupo muito menos com isso do que eu já me preocupei. Claro que depois a empresa já tem 4 anos também, então agora eu tô numa posição mais favorável para isso, né? Quando tu tá lá no início, tu tem muito mais a se provar. Sim. Mas acho que a maturidade e um pouquinho de resultado me ajudou, né, com isso. Aí a sua carisma também. Eu acho que assim, você sendo quem você é, né?
realmente, e você é entendendo que você sabe onde você quer chegar. Eu acho que esse é um olhar, é uma visão muito clara. E aí quem não entende, aí paciência, né? É que assim, você tem a visão e isso não representa nada em relação a gênero, entendeu? A visão você pode ter um insight, você pode ter o pensamento, você pode ter, né? Tudo que tiver, porque é o mesmo corpo, nesse sentido do cérebro falando. Então, é um pouco nesse sentido de questão. Mas, cara, que desafio. E outro ponto, puxando um gancho, tá? Como que é a mala de uma mulher nômade? E CEO, porque tem roupa mais séria, tem roupa, né, empresarial, tem a mala em si. Quanto pesa a sua mala, Tainara? Olha, né, as pessoas, tem muitas pessoas que vão ficar chocadas com isso, mas eu viajo com uma mala de mão, Guto, De 10 quilos? apenas, de 10 quilos. Aham. Caralho! Caralho! Não, não dá, não dá, não Assim, dá. eu repito bastante roupa, né? Mas claro que assim, quando eu fiquei um ano fora, eu tinha uma mala grande junto comigo. Até porque eu fui para muitos destinos de inverno, então realmente era mais complexo. Nessa temporada que eu tô fazendo agora, eu tô com uma mala de 10 quilos e uma mochila, que é meu escritório também, né? Daí é mais as minhas necessidades do dia a dia. Mas nessa mala de mão, eu sou uma pessoa muito básica com termos de roupa, assim. Então, não uso muita estampa, gosto muito de usar preto. Então, tenho lá meu blazerzinho, né, pra parecer em uma call. Que Debaixo eu tenho, né, uma prática! calça de moletom, né, Ah, na reunião, debaixo tem uma calça de moletom, e por cima geralmente é um blazerzinho. Então, mas são poucas roupas e elas têm que ser muito funcionais. Claro que eu sinto falta, não vou ser, não vou mentir aqui, eu sinto falta. Quando eu tô no Brasil, nos últimos anos eu diminui muito o meu consumismo. Hoje, quando eu vou comprar uma peça de roupa ou qualquer coisa, eu penso muito, tá, realmente eu gostei tanto assim, porque provavelmente eu só vou poder ter 3 sapatos. Esse é o sapato que eu quero ter entre esses 3. Então, o meu processo de tomada de decisão para comprar qualquer bem de consumo, ele melhorou muito nos últimos anos. Eu tomo muito menos decisões impulsivas e, enfim, que então legal. eu escolho. Oi? Que legal. Não, eu tô surpreendido. É, Tô surpreendido. Nossa, tirando. sim, eu ainda sou uma pessoa que eu sou bastante vaidosa, então eu acho que o meu excesso ainda é com relação a, Você, alguns. você é linda. Você é uma gatona. Porra, Tainara. Inclusive, coloca o arroba aí, ó. Já manda o seu arroba pra galera ver quem é essa cara, porque só tá ouvindo a voz, né? A voz carismática, leve, solta, sabe? Bem empresarial, até com os termos mais empresariais, mas, meu, fala seu arroba aí pra galera te conhecer, mulheres aí te conhecerem. Tainara, com Taynara, Rodrigues, com SBE. É o meu Instagram. Tá, eu É vou o deixar na meu. descrição também, tá, gente? Eu vou deixar a gurizada, piazada, mulherada, vou deixar na descrição, porque facilita, porque tem uns nomes aí que parece, fala assim, gente, diminui esse negócio. O meu nome minha mãe não facilitou nessas horas. Mas esse é o meu Instagram. Eu confesso que eu faço hoje um trabalho muito mais ativo no LinkedIn, porque pela Claro. relação com, Aham. com, com a minha empresa, eu faço um trabalho bem forte no LinkedIn. E o Instagram é mais sem muita estratégia, sabe, Guto? Eu posto o que eu tenho vontade sobre minha vida pessoal, que eu quero compartilhar com os meus amigos. Eu sei que tem alguns clientes que me seguem lá, mas tem muitos amigos, pessoas que querem acompanhar minha vida que me seguem lá também. Então é uma salada, tá? Aham. Mas fiquem à vontade para me seguir por lá. E se quiserem dicas, qualquer dúvida, trocar mais ideias sobre esses desafios de empreendedorismo feminino, eventualmente para mulheres que querem estar nessa jornada, ou o próprio nomadismo, né? Vou estar super aberta. Nossa, assim, tô impressionado. Sigam a Tainara, piazada. Sigam aí, mulherada. Porque assim, tô impressionado com a mala, porque assim, mala pra mulher é muito diferente de mala pra homem, entendeu? Tem as coisas básicas, sim, mas mesmo assim tem, né, a questão de
sapato, tem a questão da maquiagem, tem questão de necessário, N coisas que tem. Então, cara, tô impressionado. Parabéns, Tainara. Puta que pariu. Foi isso aí, foi assim, depois de treinar muito carregando mala, eu cheguei a um ponto que eu falei, não, eu vou ter que me adaptar a ter só uma mala de mão, porque vai facilitar muito os meus deslocamentos e tá fazendo muito sentido, assim. Sinto falta de vez em quando de algumas roupas, mas, no fim, as lembranças que eu tenho são sempre vinculadas à memória, à experiência que eu tive. Eu nem lembro que roupa que eu tava, sabe? Então isso acabou virando de menos pra mim, no geral. Então, eu valorizo muito mais não passar tanto perrengue pra me deslocar de um país do que estar com um super guarda-roupa, assim, pra sair bem nas fotos. Então, É que, é que, eu a mudei um galera, pouco isso. é que a galera fica pensando muito no modelo, né? No modelo de tipo, foto para Instagram. Porque tem, né, tem aquele feed lá, você sabe, né? Gente, já cansei de falar isso aqui no Papo Nômade, no Vinda Nômade, falo. Nomadismo não tem nada a ver com esse rolê aí de rede social. Primeiro porque tomada nem tem na areia. Não tem na areia tomada. E também o fato do sol. E o sol, ele vai derreter sua tela, tá ligado? Não tem como, entendeu? Ele esquenta, vai ficar no seu colo, é impossível. E outra, não é todo esse glamour todo. A gente passa muito tempo em café, a gente fica no Airbnb. Tem um arzinho condicionado, normal, mas, entendeu? Tipo assim, é assim, e te contra essa ideia de, assim, aqui a gente tem mais liberdade de falar tudo que a gente quer, porque no Instagram é impossível você, né, resumir tudo em 15 segundos. Mas, assim, é uma realidade muito mais compacta do que necessariamente ficar trazendo, né, todo esse luxo, né, e essa grandeza, etc e tal. Tem N formas de viver isso, e isso que é legal, a personalização, né? Então, porra, muito bacana mesmo. E a gente tava falando antes de entrar aqui no podcast, né, Guto, que uma das coisas que a gente mais gosta ao chegar num novo país é ir pro supermercado. Sim. Sabe, uma coisa tão cotidiana. Eu me sinto tão realizada quando eu chego num lugar novo. Eu fico empolgada pra ir no supermercado comprar minha comida da semana, assim. Entender o que as pessoas comem, o que é diferente. Sabe, eu não preciso necessariamente estar todo dia indo pra algum destino turístico. Pelo contrário, isso é cansativo pra caramba. Às vezes é interessante, porque os destinos turísticos são cheios de pessoas, enfim, às vezes eu só quero simplesmente no supermercado, levar uma vida mais parecida com, muitas vezes, uma rotina que eu teria no Brasil ou em outro qualquer lugar do mundo durante a semana, trabalhar, ser produtiva, ler. Só que fazendo isso em contexto diferente, dentro de outra cultura, isso já me traz realização, isso já faz valer a pena, sabe? A experiência, e não só, nossa, viver todo dia, um roteiro super programado, que muitas vezes de férias, né, a gente tende a fazer isso. E, enfim, é um pouco da forma como eu vejo fazendo sentido pra mim e que me faz feliz, sabe? Me faz feliz. Eu concordo e assino super embaixo, até porque quando que a gente se encontrar, não sei que país, né? A gente vai ir para o mercado, um vai para a ponta da direita, outro vai para a ponta da esquerda, a gente se encontra no meio com o carrinho de compra, entendeu? Tipo, faz sentido. Combinado. Porque, assim, mercado é um laboratório e também é muito gostoso você ver como que, né, as pessoas se comportam. É marqueteiro, né? Marqueteiro, enfim, empresária. Tem essa questão de entender mais ou menos uma coisa mais cotidiana. E aquela coisa também, assim, tem dia que você... Gente, tem dia que você acorda e você fala assim, eu só quero ir na academia, ou eu só quero ir no mercado pegar umas porcarias ou pedir um iFood da vida, entendeu? Eu só quero isso, entendeu? Não quero gastar neurônio, eu quero ficar em casa quieto trabalhando, às vezes, assim. E é muito bom, porque, novamente, né, trazendo um pouco do que a Tainara falou, você não consegue ter performance batendo perna o dia inteiro. Eu tô aqui do outro lado do mundo, tô no Japão, 12 horas diferente do Brasil, e também tem meus clientes na Europa, nos Estados Unidos, enfim, em outras partes aí. E aí, como que eu vou chegar numa reunião cansado, né? Tipo, gastei toda a energia, e aí como que eu vou performar na hora de fazer a tarefa? Entendeu? As reuniões, ter as reflexões, conseguir analisar as coisas né,
com eficácia. Então, assim, a gente tem uma vida normal. A questão tá que a gente decide como remanejar isso. E outra, a gente já tá no lugar. Então, pra gente sair, levantar, abrir a porta, pegar um trem, pegar um táxi, whatever que seja, fica muito mais fácil, né? Não tem que pegar um voo, não tem que ir no aeroporto para, né, fazer um passeio, vamos dizer assim. E é bem isso que você falou nesse Sim. sentido. É muito isso. A minha vida, por exemplo, agora eu tô falando de Londres, né? Comentei antes que eu tô há 2 meses viajando com a minha irmã. Eu já fiz 3 países aqui na Europa com ela. Geralmente eu busco ficar mais tempo nos lugares, então pelo menos um mês e meio. Eu já percebi que tende a ser mais fácil, assim, do que ficar pulando, sabe, de país em país, com muito pouco tempo. Mas dessa vez eu tô fazendo uma proposta de nomadismo diferente, né? Que eu tô viajando com a minha irmã e eu tô viabilizando muito dos sonhos que ela tinha. Então, a gente tá indo para países que ela tinha vontade e a gente tinha um tempo, né, específico para isso. E em razão disso, teve alguns lugares que a gente ficou só uma semana, né? Que é algo que eu já não buscava fazer. Mas mesmo nesses países que a gente fica uma semana, ou, por exemplo, Londres, que a gente vai ficar quase um mês, a minha vida ela é muito semelhante durante a semana. Então, aqui, eu tenho uma diferença de fuso frente ao horário que eu faço no Brasil. Então, geralmente, eu pego as manhãs para fazer coisas pessoais, resolver o que eu quero em âmbito pessoal. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou explorar um bairro aqui, vou tomar um café num lugar que eu quero. Então, a minha manhã, geralmente, ela é bem livre. Às vezes, eu uso ela para adiantar alguma coisa de trabalho, para eu ficar livre à noite, né? Que ainda seria uma tarde do Brasil. Então, eu vou remanejando isso, né? Mas durante a semana, geralmente eu fico lá mesclando entre trabalho e o que eu quero fazer. Então, eu sempre faço uma listinha do que eu tenho vontade de fazer no país, enquanto eu tô lá, e eu fico executando durante a semana. O que eventualmente exigiria mais um tempo maior, eu deixo para fazer nos finais de semana. Mas é ótimo, assim, sabe, Guto? Porque muitas vezes, por conta disso, eu vou durante a semana em algum destino que é super turístico que tá vazio, sabe? Porque eu vou super cedo pela manhã. Então, isso também é uma grande vantagem de ser nômade e não turista, né? Em um país. E a forma que eu encontrei de encaixar. Então, no geral, minha semana é uma semana muito parecida, provavelmente com alguma pessoa que vive no Brasil, que tem uma rotina de trabalho, com exceção, né, do fato de eu estar em outra cultura, de eu tentar pegar meu tempo livre para alocar em explorar uma cidade, conhecer coisas novas. Então, acho que, em termos de rotina, isso é a principal diferença. Ai, sim. Sim, e uma dúvida, inclusive, não fui para Londres ainda, mas o que você acha daí? Tá gostando, não tá? Sua irmã tá aí também? Conte como tá sendo essa experiência. Eu já tinha vindo para Londres, eu fiquei, na época, como turista mesmo, eu fiquei 4 dias só. E eu já tinha amado, porque, claro que isso é muito individual, né? Eu sou uma pessoa que eu amo cidade grande. E isso é até um ponto, quando me pedem recomendações de lugares, qual país você mais gostou, qual cidade você mais gostou. Isso é muito individual. Eu já recomendei para várias pessoas cidades que a pessoa não gostou, porque não era, assim, pro perfil daquela pessoa. Então, acho que vale fazer esse disclaimer, sabe, Guto? Eu sou uma pessoa que eu amo cidade grande, eu amo o caos de cidade grande. Amo morar em São Paulo, por exemplo, passar tempo em São Paulo, que várias pessoas, né? Eu nasci em Floripa, fiz a movimentação de passar um tempo em São Paulo por trabalho. Todo mundo olhava pra mim, nossa, você é completamente louca. Como é que você sai de Floripa e vai lá em São Paulo? Ai, Então, eu acho super. mas eu gosto, eu realmente me sinto bem em cidade grande. Eu gosto de ter muita coisa acontecendo num lugar, de ter essa facilidade também de cidade grande. Eu gosto muito da mentalidade de pessoas, eventualmente, que moram em cidade grande. Então, é um lugar que eu me sinto bem. Óbvio que eu adoro destinos de natureza, enfim, mas no geral eu tendo a ficar menos tempo nesses lugares do que eu prefiro estar em cidade grande. Então, Londres, pra mim, tem tudo que eu valorizo e costumo gostar numa cidade. É caro, é realmente muito caro, então isso acaba pesando, né, no geral, para pessoas como eu, que hoje a minha fonte de renda principal, ela é em real.
Então, na conversão, assim, é de chorar às vezes, mas, Faz parte. mas faz parte, exatamente, exatamente. São poucos lugares do mundo, assim, que hoje eu olho e, cara, eu moraria nesse lugar. Eu tenho muitos lugares que eu passaria tempo, que eu passaria 3 meses, que eu passaria, né, uma temporada, assim, de vida. Muitos lugares eu ainda tenho essa vontade, mas são poucos que eu olho e falo, eu moraria nesse lugar. E Londres é uma cidade que eu tive um pouco desse ponto, assim, de, olha, eu acho que eu moraria aqui, sabe? Eu me sentiria bem morando aqui por mais tempo. E é uma cidade tem, né, o que uma cidade grande tem, mas assim, tem tudo que São Paulo tem, por exemplo, que eu valorizo, mas com muito mais segurança, tem gente do mundo inteiro aqui, É globalizado, mundo inteiro, então, internacional. muito globalizado. Então, tu sai das ruas, tu vai encontrar, assim, várias línguas diferentes, no metrô, tu vai ver pessoas de todo que é lugar do mundo, justamente por isso, eles são mais abertos à questão de outras pessoas, né, de pessoas de outros países morando lá. Eu até conversei com um motorista de um Uber recentemente, que ele me falou que ele era uma pessoa negra, e a gente estava comentando sobre como é ser estrangeiro, né, num país, e ele falou, olha, aqui em Londres eu senti pouquíssimo preconceito de racismo, né, pelo menos na visão dele. Ele falou porque os britânicos estão mais abertos a essa globalização. Então, é um país que a gente se sente muito bem, né, pelo menos eu tenho me sentido até agora, como estrangeira, e que tem muito a oferecer, assim, tem muita coisa de cultura a oferecer, tem esse misto, assim, sobre o antigo e o novo, que é muito legal, né? E a cultura dos pubs, enfim, eu tô amando. Então, eu tenho essa mesma vibe, eu adoro a natureza, eu acho que assim, é meio que um refúgio, recarregar as energias, depois voltar para a metrópole e, né, curtir tudo que ela oferece. Eu gosto dessa praticidade, assim, e também troca de ideias, porque, meu, quando você vai para um cu do mundo, né, onde as pessoas não têm a sua mesma mentalidade e você não consegue conversar os mesmos assuntos e você não consegue desenrolar as coisas são muito difíceis, até logística, enfim, que seja, meu, é foda, entendeu? E, assim, grandes capitais, vamos dizer assim, metrópoles, me chama muito a atenção. Então, eu sigo esse mesmo perfil que você trouxe. Inclusive, com até um ponto curioso, a sua irmã, ela é nômade também, né? Meu, já quero trazer ela também. Se for a mesma raiz que a sua, nossa, vai sair papo bom também. Faço o convite para ela em aberto aqui. Não sei o nome dela, mas enfim, gostaria muito de Lara, conhecer. é Lara. Ai, Lara, então venha pro Papo Nômade, você vai ouvir a gente, né, com certeza. Mas deixa o convite aqui em aberto já pra ela. Ai, que bom. Aqui, ó, Tainara, o papo tá muito bom, inclusive piazada. Se vocês quiserem uma parte 2 com a Tainara, CEO, mulherada, tem muito papo que a gente não trouxe aqui. Imagine uma continuidade de tudo isso que a gente já falou. Comenta aí nos comentários também, porque a gente já bateu aqui 1h08, acabei de ver aqui. Eu falei, caralho, o tempo rasgou aqui. Então, meu, Tainara, adorei o papo. Assim, a gente conversou muitos temas, né? A gente saiu de vários temas diferentes, trouxe bastante, né, ideias sobre o que é sua jornada em si, que é muito inspiradora, por sinal. Parabéns, né, por construir tudo isso que vocês construíram até hoje e vai construir ainda muito mais. E a gente vai se ver no mercado, eu só digo isso. A gente vai se trombar em algum país e vai pra dentro. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Guto. Obrigada, ouvintes também que ficaram até o final. Adoro ouvir podcasts também. Nossa, eu gasto muito, muito tempo em deslocamento, ouvindo outras pessoas. É uma delícia para mim. Espero que esse papo tenha feito sentido também para vocês. E topo sim um segundo papo, se vocês animarem, vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite. Ai, obrigado eu. Ai, muito bom, muito bom. Já quero o segundo. Mas enfim, um abraço, piazada. Tamo junto.